Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, um meio de graça que o Senhor nos permitiu na Igreja de Jesus Cristo é o batismo. E em alguns lugares as pessoas elas ficam naquela briga. Pastor, o batismo tem que ser no rio, pode ser no batistério, pode ser numa piscina. Irmão, tem água. Dá para mergulhar a pessoa? Você pode fazer o batismo. Mesmo porque o batismo é um símbolo. Ok? O batismo é um símbolo. Que a galera fica naquela, não, porque no dia que eu me batizei, se batizaram tantas pessoas, eu fui o último. Aí alguém disse para ele ou para ela que os pecados das pessoas que passaram na frente dele ficaram lá. E que ele, por último, que passou, pegou o pecado de todo mundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? É um símbolo. O batismo não é um banho. O batismo não é apenas para a gente cumprir um ritual. O batismo, para nós, é algo que Jesus instituiu como firmeza, confirmando o ministério de João Batista, que é o primeiro a aparecer publicamente realizando o batismo, o baptismo do grego, que é o mikve. Não é algo novo que João está fazendo, é algo que dentro da tradição judaica já existia, só que a turma hoje vai muito além do que a gente pensa e do que a gente pode. E aí a pergunta de hoje é, batismo ou afogamento? Dá uma olhadinha aí. Gente do céu, você viu aí? O camarada ficou quantos minutos debaixo da água? E que fôlego tem o nosso irmão, hein? Ô, meu pastorzão, tenha consciência. Se a gente não pode nem fazer isso com um adolescente, com um jovem, imagina com uma pessoa já de idade. E ainda bem que o irmão tinha, sabe, aquela coisa de segurar. Talvez possa ser que ele tenha sido um mergulhador e sabe como lidar com a questão da respiração e prender a respiração, mas isso aí parece mais um afogamento que um batismo. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 3. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João está lá no deserto da Judeia, no Jordão, batizando pessoas. Esse era um ato público da fé das pessoas. Jesus foi batizado por João. Jesus, não tendo pecado, foi batizado por João. E aí vai a palavra para você, que está na dúvida aí se batiza ou se não batiza. Irmão, se Jesus, que não tinha pecado, sentiu a necessidade de se batizar, por que você não vai? Tu é melhor que Jesus? Só que entre os judeus existe uma palavrinha chamada mikve, que era uma questão de batismo também. O camarada pecava
e quando ele se resolvia, ele tinha que ir de novo às águas. Paulo, resolvendo esse problema, escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4 e no verso de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Porque imagina, todas as vezes que as pessoas pecassem, elas voltassem à água. Eu não sou a favor da ideia do rebatismo, porque batismo é um só. Eu não estou falando batismo da tradição católica, não. O batismo da tradição católica foi um meio de ganho, né? Levam-se os padrinhos, jogam uma aguinha lá na cabeça da criança, mas não dá hóstia para a criança. Porque a ideia do batismo é uma ideia confessional. Você vai reconhecer Jesus como Senhor. Primeiro Jesus participa do batismo e depois ele institui a ceia. Então a igreja hoje entende que primeiro você passa pelo batismo, depois você participa da ceia. Só que a galera, para causar nos nossos dias, fazem o batismo em vários lugares. Uns fazem no rio, outros fazem na cachoeira, alguns têm feito em praia. Pastor Manuel Rodrigues, de saudosa memória, Assembleia de Deus do Boaçu, fazia lá dentro da Lagoa do Boaçu. Eu achava super interessante. Pastor Manuel Rodrigues estudava para ser padre, Deus o tirou da tradição católica. Era um pastor da SEADER, convencionado, um homem íntegro, um homem super inteligente, um homem de um costume doutrinário muito rígido, mas que sabia fazer discípulos. E eu vou usá-lo aqui como exemplo. Pensa num camarada de Deus, um camarada que era bíblico, pastor Manuel, de saudosa memória. Oh, que saudade desse meu velhinho da cabeça branca. Eu congreguei com ele um tempo. Tive a oportunidade de comungar, de aprender com esse irmão de saudosa memória. E aprendi com ele que o batismo é um só. O batismo é um só. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, escreveu, dizendo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa prática do rebatismo é uma prática adventista, por não aceitar o batismo da outra igreja. A igreja batista também, quando você vem da Assembleia, também não aceitando o nosso batismo, ela rebatiza também. Algumas, não são todas. E tinha assembleianos que não aceitavam o batismo da igreja batismo, que rebatizava também. Hoje parou, graças a Deus. Mas nós não precisamos rebatizar. A gente precisa ter cuidado. Quantas pessoas morreram eletrocutadas porque antigamente levava aquele microfone com fio? Tem que ter todo um cuidado, irmão. Só que hoje as pessoas vão fazendo no automático. E aí é que entra o problema. Ou quando não, faz uma gafe dessa aí. Bota o irmão debaixo d'água não sei quantos segundos. Se é batismo ou é afogamento? Me descreva aí. Quero ler seu comentário. Gente, onde tudo isso vai parar? Essa é a minha pergunta. Ou nós somos bíblicos, ou nós inventamos. Ou a gente é diferente com as nossas práticas que Deus nos deu através da sua Sagrada Escritura, ou nós fazemos de qualquer maneira. Tem um manual, tem a nossa regra. Faça pela regra. Nada além da palavra de Deus. O batismo não salva ninguém, mas é a oportunidade do salvo se pronunciar publicamente. Pastor, e o camarada que reconheceu Jesus agora, daqui a meia hora morreu, ele vai para o céu. Confessou Jesus como Senhor? Só não pode requerer galardão. Porque isso aí é para quem fez a obra. Agora, a galera fica nessa de que, não, porque, irmão, o batismo, se você pode, faça-o. É doutrina. É regra bíblica. Jesus fez. Então faça você também. Deus abençoe os nossos irmãos que enviaram o nosso vídeo aqui para a nossa pauta. Muito obrigado pelo carinho. Curte, compartilha. Vamos interagir? Deixe seu comentário aí e daqui nós seguimos falando de Bíblia.